Olá Rita, muito bem-vinda às nossas conversas diferentes. Hoje vamos estar aqui à conversa com Rita de Miranda. Rita foi pioneira no tema que vamos hoje falar. Vamos falar sobre homestaging. É também a presidente da Associação Portuguesa de Homestagers e vai estar aqui connosco à conversa para nos falar sobre este tema que me apaixona tanto. Ainda bem, bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, conforme for a hora que vocês estejam a ver este vídeo. É para mim um prazer estar aqui a falar de uma coisa que tanto me apaixona como a Paula, que é homestaging. Sim, senhora Rita. Olha, eu começava já aqui por um desafio. Muitas pessoas fazem uma grande confusão, é natural, porque sabemos que o homestaging ainda não é aquilo que nós queremos que venha a ser, a nível de conhecimento e notoriedade, mas fazem uma grande confusão de decoração, homestaging, isso é tudo a mesma coisa, ou que vocês fazem é decoração. Fala-nos lá sobre isso, que também já ouviste certamente estas expressões algumas vezes. Os últimos 13 anos da minha vida eu ando a lidar com essa dúvida. Mas não, é uma coisa realmente diferente, como tu bem sabes. O homestaging é uma técnica para valorizar o imóvel. Nada tem a ver com a decoração de interiores. Decoração de interiores é algo que vem da área das artes. Okay? É algo que é pelo belo, por aquilo que é bonito, por aquilo que é personalizável. Tudo o que tem a ver com o homestaging, não. O homestaging é despersonalizar. É exatamente o contrário da decoração de interiores. É despersonalizar por completo um imóvel. O homestaging vem de uma técnica imobiliária para poder valorizar os imóveis e poder fazer com que as pessoas se projetem no imóvel assim que entram na visita. Por isso é que é tão importante perceber a grande diferença entre o homestaging e decoração de interiores. São coisas completamente diferentes. Os profissionais que as fazem são diferentes, a estratégia é diferente e um ponto muito importante, o foco e aquilo que realmente está por trás de um projeto de decoração de interiores é a venda de um imóvel, do homestaging é realmente a venda do imóvel e da decoração de interiores não. É fazer com que a pessoa esteja no espaço, viva o espaço e goste daquele espaço. São estratégias diferentes, pontos diferentes, razões diferentes de existir. Sabes que no outro dia tínhamos aqui o tema inverso. Tínhamos uma pessoa que nos contactou, que no âmbito da venda dos imóveis da PMR Imobiliária, nós fizemos o homestaging do imóvel que ela está a vender e essa pessoa trabalha numa associação. Uma associação que efetivamente precisa ali de uma renovação e ela ligou-me e disse, olha, vocês fazem sempre coisas ligadas à ação social, não querem ver fazer um homestaging aqui da associação? Eu disse, olha, nós podemos ir dar aí uma ajuda para vos, que não é de todo aquilo que nós sabemos fazer, mas ao nível da ação social, para fazermos alguma decoração do vosso espaço. Aquilo que vamos fazer não é homestaging, isso é aquilo que tu já conheces, porque estivemos aqui em situação inversa, não é? Nós temos muitas pessoas que às vezes nos ligam e dizem, gostava que vocês viessem fazer aqui um homestaging à minha casa. E a minha primeira pergunta é, mas vocês estão a vender o vosso imóvel? Ah, não, então não é homestaging. Não é homestaging. Também fazes, não também é? Mas é outra anterior, mas é outra área. Olha, Rita, nós fomos falando com algumas pessoas aqui nos últimos dias, também no âmbito desta conversa, para percebermos o que é que as pessoas que nos seguem, com quem contactamos, gostavam de ver respondido. E nós usamos o homestaging nos nossos imóveis, na promoção dos imóveis da PMR Imobiliária, mas não é só disso que queremos aqui falar hoje. Queremos falar muito para o consumidor em geral, para as pessoas que podem estar a vender a sua casa sem recorrer a uma imobiliária, podem estar a vender a sua casa sem recorrer à PMR. Quando pensamos vender um imóvel, o que é que nós devemos fazer? Por onde é que devemos começar? Pegar no telefone e ligar a um homestaging. Boa! Isso é a primeira coisa. Porquê? Porque por mais que eu esteja a explicar, é preciso valorizar o imóvel, é preciso ter atenção aos pontos fracos, é preciso perceber se é preciso recuperar alguma coisa ou é preciso pôr umas almofadas ou uns limões, nunca vai ser a mesma forma do que um profissional. Um profissional, quando entra num imóvel, vai entrar para o mercado, entra no imóvel e percebe exatamente o que é necessário trabalhar naquele imóvel para que aquele imóvel seja bem percepcionado por quem o vai visitar. Vai procurar os pontos fracos, mas não é só. Vai ver a localização, vai ser os metros quadrados, vai ver o mercado-alvo, vai perceber o que é que aquele público quer ver quando entrar naquele imóvel e vai desenhar toda uma encenação à volta daquele cliente específico. Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem, mas tu não podes dar umas dicas. Eu posso, mas são só umas dicas. É como eu dar umas dicas de um investimento financeiro. Eu posso dar umas dicas, mas são só umas dicas. Um bom profissional de homestaging é aquele que realmente faz a diferença na venda de um imóvel.
E obviamente tem que ser um homestager certificado. E que não é só de portas para dentro, aquilo que ele vai fazer, tudo isso que tu falaste, é muito mais do que entrar no imóvel e olhar só para ele, não é? É muito mais do que as almofadas, como eu costumo dizer, e uns limões na brincadeira. É muito mais do que isso. Muito bem. E isto tocar aí num tema importante, um homestager certificado. Como é que sabemos quem são os homestagers certificados? Como é que as pessoas, em geral, conseguem chegar a um homestead? Porque há pessoas que nos estão aqui a ouvir, que se calhar ao final desta conversa vão ficar aqui com o conhecimento, ou já te conhecem, e se não passam a conhecer e sabem que a Rita Miranda faz homestaging também, que a Paula Moreira é homestager, mas não nos conhecem, estão noutros pontos do país. Como é que conseguimos chegar a estas pessoas? Como é que descobrimos o homestager certo para enquanto proprietário, fazer o homestaging do nosso imóvel? Primeira coisa é entrar na Associação Portuguesa de Homestagers e perceber quem são os homestagers que realmente estão na associação. Que são certificados. Que são certificados e que continuam a fazer homestaging. Porque uma pessoa pode ter feito uma certificação há 1 ano, 2 anos, 3 anos e depois não tem qualquer experiência e não faz parte da associação e não tem projetos e não tem nada, e depois muitas vezes o que acontece? As pessoas acabam por achar que é porque ele tem um certificado, ele já sabe fazer. Ele pode saber fazer, mas se ele não tem a experiência, não tem experiência, como é que ele depois pode realmente colocar em prática tudo aquilo que vai beber dessa experiência? E por isso é que é muito importante entender que quando nós queremos, por exemplo, o trabalho de um arquiteto, nós vamos à ordem dos arquitetos, ou pelo menos garantimos que ele tem um número de ordem, ok? Quando queremos um advogado, também existe uma ordem, ok? Apesar da associação não ser a ordem, é a entidade em Portugal que é a única entidade que realmente pode certificar homestagers profissionais. Trabalhar com um homestager que garante a qualidade de serviço, que garante que realmente um homestager não vai só olhar para o imóvel dentro de portas. Vai olhar para todo o negócio imobiliário, desde o momento em que o consultor imobiliário faz a angariação até o momento em que ele depois faz a escritura. Ele acompanha todo este processo, acompanha as fotografias, ajuda no marketing digital, explica exatamente como é que as coisas têm que ser feitas. Ou seja, há um caminho a ser desenvolvido. Não é apenas vou ali, ponho os móveis, os limões e umas almofadas e está feito. Okay? Há um caminho por trás. Falámos aqui de o que devemos fazer em primeiro lugar é ligar para um homestager. É assim que nos mercados mais maduros a nível de homestaging também já se faz, mas e quem já tem o seu imóvel para venda? Porque podemos estar a falar aqui com muitas dessas pessoas que, mas eu entretanto ou já coloquei para venda na internet, ou já estou a trabalhar com uma mediadora, já tenho o meu imóvel à venda há algum tempo e isto não está a acontecer. Essa também é uma realidade. Quem é que, à data de hoje, no mercado atual português, muitas vezes te contacta mais e quem são as pessoas para quem estamos disponíveis para trabalhar, para prestar este serviço? Não só para os proprietários, não é? Mas assim, todo o mercado imobiliário, ou seja, não podemos dizer que são só os consultores imobiliários ou que são só os promotores. Nós temos muitos proprietários que vêm ter connosco diretamente e dizem assim, ok, tenho o meu imóvel à venda há 3 meses e ele não sai, ele não tem visitas, o que é que eu posso fazer? Estamos sempre a tempo, não é? Um bocadinho sempre a tempo. Desde que o imóvel esteja no mercado imobiliário para venda, é sempre o tempo certo para fazer o homestaging. Nós temos muitos casos de proprietários que tiveram o seu imóvel à venda 1 ano, 2 anos, e que depois, quando entraram novamente, preferiram contactar-nos primeiro antes de chamar ao consultor imobiliário. Porque perceberam que quando nós temos um imóvel à venda 2 anos, são normalmente 4 contratos imobiliários de 6 meses. Se aqueles consultores não perceberam que era o homestaging que estava a falhar, o próprio proprietário entrou em contacto connosco, nós fizemos o homestaging e eles são sempre vendidos. Às vezes em 2 semanas, às vezes em 2 meses, às vezes em 24 horas, portanto... Aquilo que é importante as pessoas entenderem é, sempre que têm um imóvel à venda, estão sempre na altura certa de fazer um contacto com o homestager. Porque seja um imóvel vazio, seja um imóvel ocupado ou mobilado, tudo isto é execuível e é fruto de nós podermos trabalhar bem um bom mercado, não é? Sim. Porque se nós só trabalhamos o homestaging para os imóveis vazios, estamos a deixar de fora a grande maioria do mercado imobiliário que tem proprietários a morar lá dentro e que está ocupado. Era um dos temas que nos foi colocado ao longo destes dias e que é recorrente também para a nossa equipa de consultores, os clientes dizerem, mas na minha casa não dá porque eu vivo cá. Já ouviste isto também? Algumas centenas de vezes. É muito a ideia de, mas falaram em destralhar e em despersonalizar,
mas eu vivo na minha casa, não é? Esta é a minha casa. E tu fazes uma referência muito interessante no curso de Homestagers em relação à casa e ao levarmos a casa ou não. Mas esta é uma realidade que já enquanto consultores, e há muitos anos que faço mediação imobiliária e que nós já tentávamos fazer esta despersonalização do espaço, desde que conhecemos o homestaging muito mais, mas fala-nos dessa tua experiência e ajuda os nossos clientes e os nossos colegas consultores, não só da PMR como de fora também, a poderem vender mais imóveis e por um melhor valor, mais rápido, desconstruindo esta ideia do homestaging não se faz em imóveis. O homestaging começou em imóveis ocupados. Primeiro é importante começar a falar sobre isto. O homestaging nasceu na década de 70 pela mão de uma senhora chamada Barb Schwartz, que era consultora imobiliária. Okay? E ela, ao ser consultora imobiliária, tinha um imóvel ocupado, ou seja, os proprietários ainda moravam lá e o imóvel não saía nem por nada. Então o que é que ela fez? Ela, num fim de semana em que eles estiveram fora, pediu autorização e foi lá reorganizar com as coisas que lá estavam, sem trazer coisas novas, guardar muitas coisas, tirar muitas coisas que não faziam sentido e encenar o imóvel. E o imóvel que estava à venda há quase 2 anos foi vendido num fim de semana. Pronto. E a partir do momento em que as pessoas entendem que o homestaging nasceu num imóvel ocupado, entendem que a verdadeira raiz do homestaging é essa. O que é que muitas vezes as pessoas acabam por ter? É a ideia de que o homestaging é aquilo que é bonitinho e arranjadinho e que eu compro umas cadeiras e umas mesas e uns sofás bonitos, contemporâneos e modernos, okay? E faço a encenação. Isso é apenas uma pequena parte do homestaging. Porquê? Porque isso é uma pequena parte do nosso mercado imobiliário. Pois, é verdade. E se pensarmos em termos de construção nova, que esteja vazia, que esteja pronta para venda, e a grande maioria dos imóveis que nós temos em Portugal são habitados, ou que são habitados e que as pessoas moram lá, percebem que realmente é ali que está o verdadeiro homestaging. O verdadeiro homestaging é entrar numa casa e ter o desafio de, com as coisas que lá estão, torná-lo mais apetecível, torná-lo mais apelativo. E muitas vezes aqui é que está o verdadeiro erro, é as pessoas acharem que, não, como o imóvel não está vazio, então eu não faço homestaging. Não, as pessoas têm que fazer homestaging, especialmente nos imóveis ocupados ou naqueles que estão apenas mobilados e que as pessoas não moram lá. Agora, é importante frisar aqui uma questão. Nós não mexemos na casa de ninguém. Nós alteramos o imóvel da pessoa. E a partir do momento em que nós explicamos isto aos proprietários, os proprietários entendem. A grande lacuna do mercado não está nos proprietários, está no consultor imobiliário que não quer entender o homestaging porque na cabeça deles vai-lhes dar trabalho. E muitas vezes entendendo como um custo e não como um investimento. E vê como um custo e não como um investimento. E diz, não, é mais fácil assim. Então vemos aquelas fotografias horríveis na internet de imóveis super mal preparados, ou pior, aqueles imóveis que estão mal preparados e que vão para a internet com aquelas fotografiazinhas todas trabalhadas em 3D como se estivessem lindos e maravilhosos. Então, existem agora algumas redes imobiliárias que colocam lá e dizem assim, transformar aqui este imóvel com inteligência artificial, ou com um 3D, ou com não sei o quê. As fotografias ficam lindas. Mas as pessoas, quando vão fazer a visita, não vão ver isso. E o que é que acontece? Há uma decepção muito grande. E há uma desilusão muito grande. E a partir do momento em que há uma desilusão, o que é que acontece ao negócio? Qualquer empresário sabe que a pior coisa que se pode fazer é trazer desilusão para cima da mesa. Criamos uma expectativa e a expectativa e depois não entregar é a pior coisa. Mas a sua casa pode ficar assim, pode, mas eu não sinto. Não vejo. Não vejo. A fotografia pode ser lindíssima. Eu mostro uma fotografia a dizer assim, a casa pode ficar assim. Pode. Mas a minha cara também pode ficar muito bem com operações em que eu trago botox e tudo mais, mas na realidade não é. E aquilo que eu vou vender é um imóvel. Então, se é um imóvel, tenho que vender aquela realidade. Sim. O homestaging é a experiência de visitar o imóvel. Isso mesmo. Ia-te perguntar isso. Também há uma ideia, ou também havia uma ideia na cabeça de alguns clientes. Felizmente nós temos tido boas experiências e não temos tido algumas dificuldades que sabemos que existem. Mas muito no início, no nosso início, não é? Que foi só há 2 anos e qualquer coisa, os clientes diziam-nos, mas vocês colocam isto, tiram as fotografias e levam. Não. Então mas como é que têm coisas para tantos imóveis? É esse o nosso trabalho, por isso é que nos contrata e não vai fazer, e por isso é que o custo, já falaremos disso também, é diferente de uma decoração, para além de todas as outras coisas,
porque não é o montar, tirar as fotografias e levar, porque voltamos ao mesmo onde estávamos a falar. Voltamos à mesma decepção, é a mesma desilusão e é um ponto negativo e uma emoção negativa. Toda a gente sabe que não há negócio que se faça através de uma emoção negativa. Aliás, até há, o que é que acontece? As pessoas fazem uma proposta muito baixa. Uma proposta, sim. E não há nenhum proprietário que queira uma proposta abaixo, como não há nenhum consultor imobiliário que queira uma proposta abaixo. Claro. Sim. E é perceber aqui que realmente, a partir do momento em que não fazem do homestaging a experiência de visitar o imóvel da forma certa, então o que vão atrair para si vão ser maus negócios, valores abaixo daquilo que é suposto, e uma coisa muito importante, a imagem do consultor imobiliário que faz isso, que coloca umas fotografias bonitinhas, arranjadinhas, que vai atrair visitas, sem dúvida, vai atrair visitas. Mas a verdade é, quando a pessoa der o primeiro passo e entrar naquele imóvel, vai sentir uma desilusão tão grande que vai sentir essa desilusão e ela vai se projetar no consultor imobiliário. Sim. Então o que é que acontece? A pessoa diz assim, ok, este consultor imobiliário enganou-me. Este consultor enganou-me através das fotografias, mostrou-me uma coisa que não é a realidade. Da mesma forma que há uns anos atrás usava-se aquelas lentes meias malucas da fotografia que se prolongava o espaço e parecia que o espaço era enorme, e as pessoas depois entravam no imóvel e diziam, mas o imóvel é tão pequeno. Como é que isto pode ser? E esta desilusão, e ainda bem, os consultores imobiliários começaram a perceber, não, eu não quero alterar, eu não vou alterar as fotografias, eu não vou vender uma coisa que não existe. Estamos a passar pela fase pelas mesmas dores, e que vamos perceber que vão passar pelo mesmo com o homestaging. Especialmente quando utilizam uma coisa que foi inventada chamada homestaging virtual. Isso não existe. Não existe, não é? Não existe. Não existe homestaging virtual. É verdade. O homestaging é uma experiência e enquanto experiência, se ela é virtual, quando nós vamos lá chegar ao momento, porque se venderam alguns imóveis por internet no Covid foram situações muito especiais e foi muito num contexto claro. muito especial. Mais um tema que falávamos aqui, custo. Não estamos a falar dos custos da decoração, não se assustem, não é? Não falamos dos custos da decoração. E era, naturalmente, cada projeto é um projeto, cada projeto carece sempre de um orçamento, mas conseguimos dar aqui algumas dicas muito leves aos nossos proprietários daquilo que vai ser o investimento face a um retorno. Conseguimos falar de retorno. Isso. Pronto, agora o importante aqui é perceber que a partir do momento em que eu quero tabular um serviço que não é tabulado, eu vou fazer duas coisas. Eu vou enganar as pessoas que vão acreditar nessa tabela, ok? E depois outra coisa, eu vou tornar o serviço incompreendido pela grande maioria das pessoas. Porquê? Porque a partir do momento em que eu acho que o homestaging é apenas um serviço, eu já estou errada. Nós temos vários tipos de serviço de homestaging, como tu bem sabes. Temos a consultoria, que tem um determinado valor, temos o relatório, que tem outro, temos o dia de trabalho, que tem outro, temos o projeto homestaging, que tem outro, e temos o photostaging, que é outro. Portanto, a partir do momento em que eu tenho 5 serviços, eu não posso querer tabular o que quer que seja. E ainda há outra condicionante. Não é só os serviços que têm impacto no valor do homestaging, do serviço do homestaging. Eu tenho que pensar qual é a localização. Por um imóvel no Porto é uma coisa, em Aveiro é outra, em Coimbra é outra, em Lisboa é outra, em Setúbal é outra, no Alentejo é outra e no Algarve é outra. E mesmo que dissessem assim, ok, então faz uma tabela por cada região. Mesmo que fosse isso, não daria porquê? Porque um T0 é uma coisa, um T1 é uma coisa, um T2 é outra coisa. E mesmo que dissesse, ok, então faz por tipologia, também não dá. Porquê? Porque a partir do momento em que eu tenho que pensar nos metros quadrados, eu tenho que pensar também numa coisa muito importante, que é novo ou não? Okay, se não é novo, tem uma remodelação ou não? Se tem essa remodelação, qual é o nível dessa remodelação? Se não tem remodelação, qual é o mercado-alvo? Enfim, há uma quantidade de condicionantes em cima, há uma quantidade de condicionantes em cima da mesa, que a partir do momento em que eu acho que eu posso tabular uma coisa, aquilo que eu estou a fazer é prejudicar o serviço que eu vou dar aos consultores imobiliários, ou aos proprietários, ou aos promotores, ou aos investidores. Portanto, cada caso é sempre um caso, cada sítio é sempre um sítio diferente, cada imóvel é sempre um imóvel diferente e nós temos que fazer sempre uma visita. Sempre, muito importante, não é? Porquê? Porque a partir do momento que eu faço essa visita, eu consigo dizer, ok, este é um valor razoável para este tipo de imóvel dentro destas condições. 2 imóveis completamente iguais, com os mesmos metros quadrados na mesma rua,
pelo estado de conservação de um e o estado de conservação de outro, podem ter valores completamente diferentes do homestaging. É por aí que estávamos a falar do imóvel estar vazio, do imóvel ter lá coisas, não é? Claro. Acho que está respondida à questão tantas vezes colocada de mas quanto é que isso custa? Temos que ir ver e para cada situação temos aqui obrigatoriamente essas necessidades. Rita, recentemente estivemos na terceira conferência de homestagers, da Associação Portuguesa de Homestagers, já com um grupo muito engraçado de homestagers certificadas, e tivemos também a oportunidade de estar em contacto e de ouvir ali muitas histórias, muitos números. Algum número em particular que gostasses de revelar, dos tempos de venda? Podemos falar, por exemplo, desde o início da primeira conferência até esta terceira, há um número que acaba por ser constante, ok? Que é mais de 80% dos imóveis feitos com homestaging são vendidos nos primeiros 4 a 5 meses. Numa altura em que o mercado está verdadeiramente a mudar. Exatamente. E que se sente essa maior morosidade. O que acontece há uns anos em que é 86, há uns anos em que é 88, há uns anos em que é 85, mas é sempre constante. Porquê é que é importante falar sobre isto? Porque é importante que toda a gente consiga entender que o homestaging não é uma moda que vai passar. É uma técnica que funciona há mais de 50 anos em todo o mundo. Okay? É há mais de pelo menos 12, 13 anos pela minha mão em Portugal, e isso faz com que haja uma consistência em termos de resultados. Por isso é quando nós dizemos, ok, poderíamos investir... Não é uma moda, não é? Exatamente. Como nós dizemos assim, podemos investir 1%. Há imóveis que não necessitam de 1% de investimento. Como há imóveis que precisam de 2%. Sim. O que é importante é entender que há sempre um retorno. E esse retorno vê-se em 3 grandes grupos, ok? O primeiro grupo é quando nós vemos assim, ok, é a defesa do valor do imóvel, e o que o homestaging serve é para defender o valor daquele imóvel. Não é para subir o preço do imóvel. Não é para subir o valor do imóvel. Esta é a grande maioria dos homestagings que se faz em Portugal, é para defender o valor do imóvel. O que acontece depois é uma pequena parte em que sofrem uma remodelação, sofrem um investimento maior, e que o homestaging vem, no fundo, defender aquele investimento, ou seja, continuamos na defesa daquele investimento, só que já é um valor diferente, ok? E depois temos o último, que é uma percentagem muito pequena, em que quando nós fazemos este investimento de remodelação de homestaging, dependendo do tipo de alterações que foi feitas, o que é que nós estamos a mudar? O mercado-alvo. E quando nós mudamos o mercado-alvo daquele imóvel, automaticamente também podemos mudar o valor. Não é? Logo, o valor de investimento do homestaging também é diferente. Portanto, há aqui sempre o mesmo pensamento, que o homestaging serve para defender o valor do imóvel. Seja ele normal, seja ele com alguma remodelação, ou seja ele para poder mudar o mercado-alvo. Portanto, o importante é as pessoas entenderem que o homestaging é uma ferramenta do mercado imobiliário que deve ser feita por um profissional qualificado chamado homestager, e não um consultor imobiliário que compra umas coisinhas não é? Começa a montar e diz eu também faço, ok? Porque se nós formos por aí, também os homestagers conseguem vender casas, não é? Pronto, e depois às tantas isso não funciona. Depois às tantas é tudo aqui uma... Porquê? Há que defender a especialidade, não é? E o grau de expertise que cada um tem. Cada um tem. Isso é muito importante. O consultor imobiliário aprende e desenvolve técnicas e tem a experiência de poder, no fundo, colocar um imóvel no mercado ou acompanhar um cliente e encontrar o imóvel para ele. É aqui que fica. O homestager não. O homestager pega num imóvel, prepara esse imóvel da forma certa e depois vai encená-lo de acordo com aquilo que o consultor imobiliário necessita no mercado. Portanto, é um parceiro de negócio. Isso, muito importante, não é? Nós temos neste último ano em que temos os nossos imóveis praticamente todos encenados, trabalhamos muito em parceria com outras mediadoras, falo aqui também para muitos colegas nossos, e que muitos colegas nos perguntam, são vocês que fazem? E nós temos sempre o cuidado de dizer, são as nossas homestagers que se fazem. Boa. Porque não é a PMR Imobiliária que vai fazer o homestaging. A PMR Imobiliária tem 2 pessoas, no caso eu e a nossa consultora Célia Escrivães, que são homestagers certificadas, que fizeram a sua formação, que continuaram a fazer e a ganhar experiência com projetos, e não é a PMR que faz,
não é a imobiliária que faz, mas sim as homestages. Até, muitas vezes temos imóveis de outros consultores, mas que esses consultores, se quiserem lá estar, é para ajudar a carregar uns sofás e uns sacos de almofadas, porque não há que opinar, porque efetivamente aquilo não é para ficar só bonito, há muito mais técnica do que, é lógico que o objetivo é que fique agradável, não é? Mas que há muitas técnicas envolvidas e muitos porquês de colocar o imóvel com determinadas coisas, não é? Rita, eu acho que temos respondidas a maioria das questões que nos foram sendo colocadas. Queria também deixar-te aqui à vontade para algum tema que aches importante transmitir a quem nos ouve. Caso não entenda, caso aches que falámos aqui daquilo que é importante, o que é diferente nesta técnica que implementamos? O que é que efetivamente faz a diferença nestes imóveis? Porque é que é diferente termos um imóvel com homestaging que faça um imóvel que vai para o mercado assim, já está? O que é diferente? Várias coisas. Primeiro, vamos começar. Eu sei que fiz uma pergunta muito longa, não é? Por aí, muita coisa. Primeiro, o que é diferente? O valor pelo qual o imóvel vai ser vendido. Vai ser vendido por mais uma percentagem, ou seja, a percentagem normalmente é, por exemplo, no mínimo 7 a 10% a mais do valor do imóvel. E estamos a falar do mínimo, ok? Vou dar um exemplo de um imóvel que foi um dos imóveis que foi uma das assoalhadas, levou a nossa homestager Célia Escrivães a ganhar o prémio do melhor quarto de casal nos homestagings de 2024, que é o exemplo disto tudo que falaste. Trata-se de um imóvel que não estava bem preparado, que foi difícil para o nosso, que nós vendemos em parceria com outra mediadora, ou seja, a nossa cliente comprou, mas e o imóvel já tinha tido imensas visitas, segundo o colega nos transmitiu, estava por um determinado valor e ninguém comprava aquele imóvel. A nossa cliente, sendo investidora, conseguiu ter ali alguma visão que a maioria do mercado não tem e perceber, ajudada pela consultora, também a mais-valia que seria aquele imóvel bem preparado. Era um imóvel que estava habitado, que não estava preparado, que não estava apelativo, que não estava limpo, uma série de coisas. O imóvel ficou vazio, foi pouco mais do que limpo, foi bem limpo, não houve remodelação. Eu gosto de referir o tema de não houve um investimento, uma obra para mudarmos muita coisa. O investimento que houve foi numa boa limpeza e o investimento da cliente, agora proprietária, num bom homestaging para que o imóvel fosse vendido. E o imóvel foi vendido pelo preço que estava inicialmente para venda, mas que ninguém comprava, e a nossa compradora comprou substancialmente abaixo e voltou a revender 17% acima do valor pelo qual. Por isso é que eu digo sempre, 7 a 10% mínimo. Porque eu gosto de falar dos mínimos, para quê? Porque eu gosto de ser muito direta nas estatísticas para não criar expectativas que depois sejam defraudadas. Okay? O 7 a 10% mínimo é a garantia que nós, como homestagers, conseguimos dar. Okay? Desde que ele esteja no valor correto do imóvel. Sabes que eu, quando falo destes números, tenho sempre algum receio de falar. Porque não quero passar essa mensagem que tu tanto defendes, que tenhamos cuidado, que é: o imóvel não subiu o preço para 17%. O imóvel foi desvalorizado neste valor porque não estava bem preparado. Anteriormente. E no momento seguinte, quando estava bem preparado, já estava pronto para entrar da forma certa. Já estava pronto para entrar da forma certa. E é preciso, e por isso é que deixei este exemplo para o final, na expectativa de quem nos ouça toda a nossa conversa. Olha, não tirem do contexto, vão ouvir estes minutos que estivemos aqui à conversa, porque esta é uma história real de um imóvel que foi trabalhado para o seu real valor ser defendido. Eu posso dizer que nestes últimos 13 anos nós tivemos um dos melhores casos de sucesso. Nós temos várias percentagens acima, mas o melhor caso de sucesso que nós tivemos foi um imóvel que foi vendido por 60% a mais do seu valor. Ui! Aqui tu podes dizer, mas aqui houve remodelação, houve uma obra, mas a obra não foi 60 mil euros. Para se ter aqui uma noção, a obra não chegou a 10% do valor do imóvel. E disseste 60% acima do valor do imóvel. Acima do valor do imóvel.
Sim. Esse é o maior caso de sucesso que nós temos. Outra coisa que eu também quero falar e que perguntaste o que é também diferente, também tem a ver com o tempo de venda. Boa. Não só a questão de o valor ser acima, mas o tempo de venda ser 3 vezes mais rápido. E quando nós demos 3 vezes mais rápido, nós infelizmente começámos a utilizar, eu começo a ouvir o mercado imobiliário a repetir isto com muita rapidez, com muita facilidade. 3 vezes mais rápido, qualquer imobiliária, salvo seja, utiliza a palavra, nós vendemos mais rápido. Mas nós vendemos 3 vezes mais rápido porque é baseado em estatísticas, porque nós temos estatísticas. E eu dou-te aqui um exemplo que aconteceu connosco já há uns tempos atrás. Um imóvel que nós fizemos, okay, em Benfica, que estava numa das ruas principais de Benfica, em que estavam 5 imóveis num espaço, um quarteirão, à venda. Okay? A consultora imobiliária com quem já trabalha connosco há muitos anos, ligou-nos, era um imóvel ocupado. Okay? Nós trabalhámos com as coisas do imóvel, para se ter aqui noção, era de uns senhores que já tinham uma determinada idade, portanto, ainda mais desafiante porque temos que trabalhar com as coisas que lá estão dentro de uma determinada condicionante que precisamos de respeitar sempre, e o imóvel foi vendido em 3 semanas. Os outros imóveis que lá estavam continuaram à venda. E depois as pessoas dizem-me assim, mas 3 vezes mais rápido, como é que tu consegues provar? Eu abro as estatísticas, eu mostro-vos os casos todos. 3 vezes mais rápido, sim, porque aquilo que vamos analisar não é sempre a falar de uma coisa mínima. Porquê? Porque eu não gosto de dar valores a mais para depois defraudar. Eu prefiro dar os valores mínimos e garantir esses valores e garantir que as pessoas vendem 3 vezes mais rápido com uma valorização, porque ficam mais satisfeitas se de repente acontecer mais rápido. Claro. Obviamente que este caso, por exemplo, que eu estou a dar aqui de 3 vezes mais rápido, é muito mais do que 3 vezes mais rápido, porque os outros imóveis já lá estavam há mais tempo. E voltamos aqui ao início da nossa conversa, é que antes de entrares para dentro daquele imóvel, o homestager vai trabalhar e vai analisar tudo aquilo que está à volta, aos outros imóveis, como é que estão preparados ou não. Tudo. Sim, senhora, muito Isso bem. É muito importante. E outra coisa que eu também quero dizer que o homestaging é diferente, ok? É na estratégia da forma como o imóvel entra no mercado. Sim. Porque a questão financeira é extremamente importante para o proprietário e para o consultor imobiliário, que ganha dinheiro. O tempo de venda também é importante tanto para um como para o outro, mas depois a estratégia de mercado e a imagem que o consultor imobiliário tem é o que passa depois para o cliente, o que depois vai fazer com que esse consultor imobiliário seja referenciado. Sim. Para ter outro imóvel e outro imóvel e outro imóvel, e haja a questão do spin-off, que de um imóvel vêm vários negócios. Sim. E a realidade é que quando o cliente vai visitar a página de um consultor que tem, ou de uma mediadora, que tem imóveis, todos eles bem preparados, o cliente também quer ter o seu imóvel assim, também quer ter, e para o comprador também é interessante ver uma coisa que está bem e que vê que não é virtual. E uma coisa que também é muito importante, a ideia, e agora estás a falar do que não é virtual, é muito importante, porquê? Porque hoje em dia com a inteligência artificial caímos aqui no erro de que quando nós olhamos para uma fotografia de um imóvel, de repente, eu vou-lhe dizer assim, a inteligência artificial faz tudo igual. Okay? É o mesmo tipo de modo contemporâneo, os mesmos tipos de sofás, as mesmas corzinhas bege, e depois vocês também, se procurarem no mercado, conseguem perceber quem são aqueles homestagers que só fazem aquele tipo de homestager e não fazem os outros. Um verdadeiro homestager é aquele que faz sempre tudo, que entra num imóvel ocupado, que trabalha com aquilo que existe e que mesmo assim consegue fazer com que ele seja vendido 3 vezes mais rápido e por um valor acima do mercado. Isso sim, é o verdadeiro homestager. Os outros são, como eu costumo dizer, projetos bonitinhos e arranjadinhos para vender um imóvel. Um homestager é uma técnica que é necessário saber da forma certa. Sim, senhora Rita, muito obrigada. Obrigada. Acho que quem nos ouve vai ficar aqui com mais informações e vai certamente querer ter o seu imóvel preparado com homestaging antes de colocar no mercado. Acho que sim. E por isso agradecer-te mais uma vez, porque acho que é sempre importante passarmos estas informações e querermos um mercado imobiliário mais informado e mais preparado para estarmos bem. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Beijinhos!